Olá, mamães! Hoje é o dia de Casos de Família, um quadro onde você me conta a sua história e eu te dou o meu parecer profissional de como que você pode lidar com essa situação. E hoje nós vamos conhecer a história de uma mãe muito guerreira. Então fica aqui até o final do vídeo, que essa história também pode ser a mesma que você possa estar enfrentando em algum nível aí na sua família. Então vem comigo. Eu sou Michelle Botrel, neurocientista certificada no Canadá, especialista em comportamento infantil, bacharel em psicologia, pós-graduada em neuropsicologia, mãe de 2 meninos e atualmente eu moro aqui no Canadá, onde eu continuo os meus estudos sobre como melhor educar os nossos filhos. E antes de começar o nosso vídeo, eu quero te dar aquele recadinho rápido sobre a nossa primeira fórmula anti-birra do Brasil. É um suplemento alimentar sem açúcar, sem lactose, sem glúten, projetado para fornecer aos seus filhos os nutrientes necessários para regular as suas emoções, reduzir a agitação, nervosismo, ansiedade e a birra. E aqui no link da descrição você consegue garantir o seu kit do Bem Kids. Agora então, vamos para o nosso vídeo. Então, eu vou começar lendo para vocês o e-mail que eu recebi dessa mamãe, tá? Ela diz assim: tenho 39 anos, tenho 2 filhos, Dudu de 12 e Emanuel de 3 anos e uma enteada, Vitória, de 13 anos. Me separei do pai do Dudu quando ele tinha 1 semana de vida. Fiquei até os 8 anos sem me relacionar com ninguém. Morava com meus pais. Quando o Dudu tinha 4 anos, meu pai faleceu. Dudu era muito apegado a ele. Minha mãe fazia tudo pelo meu pai e a forma dela passar o luto foi passar fazendo tudo pelo Dudu. Aos 8 anos, eu comecei a namorar o Evandro. A adaptação do Dudu foi bem complexa. Evandro é mais rude e veio de uma família mais desestruturada. Pais que viviam em constante briga, pais que trabalhavam fora a semana toda, mãe que fazia papel de pai e mãe sem muita afetividade. Quando fomos orar juntos foi bem tenso. Eu estava grávida de Emanuel e a Vitória não morava conosco. Dudu não dormia, chorava constantemente, era briga em cima de briga e o Evandro não acolheu, quis impor regras. Quando Emanuel nasceu, a Vitória passou a morar conosco, mas a Vitória é uma menina quieta, não fala nada, não reclama de nada, não expressa nenhum sentimento, só obedece quietinha. E Dudu já é expressivo, questionador. Vale ressaltar que ele tem TDAH, hiperatividade e dislexia, mas que para o Evandro a medicação resolve. Os anos foram passando e Dudu não respeita o Evandro como pai. Tinha há um tempo uma ligação muito forte, mas pelas comparações, brigas, xingamentos de Evandro, ele perdeu isso. E hoje responde muito, não obedece e faz tudo para poder ir para casa da avó. As comparações são muito grandes. Por mais que converse, explique, ele não entende que o Evandro quer é respeito. Porém, o Evandro também não entende que o Dudu quer é um pai. No fim, hoje acredito que o nosso casamento esteja ligado somente por causa do Emanuel. Tenho muitos pensamentos diferentes. Nossa família está dividida em 2. Já não sei mais o que é melhor, pois se é melhor para um filho, é ruim para o outro e vice-versa. Coloco nas mãos de Deus e espero. Tantas outras coisas aconteceram, mas dá um livro. Obrigada por tirar o seu tempo para ler. Bom, primeiro, muito obrigada por você confiar em mim e compartilhar a sua história. Então, resumindo um pouquinho esse caso, são 2 filhos, o Dudu de 12 anos e o Emanuel de 3, e também uma enteada, Vitória, de 13 anos. Ela se separou do pai do Dudu quando o Dudu tinha ali 1 semana de vida e ficou por 8 anos sem se relacionar com ninguém. E durante esse período, a mãe dela fazia de tudo pelo Dudu, principalmente após a morte do pai da mãe. Mas quando ela começou a namorar, o relacionamento com o Evandro, que veio ali realmente de uma família que já estava desestruturada, gerou muitos conflitos, principalmente com o Dudu. E essa mamãe, ela também fala sobre essa adaptação do Dudu, que foi bem difícil com a chegada do Evandro, já que o Dudu, ele realmente começou a chorar bastante, teve dificuldades, brigava com esse novo parceiro da mãe. E com essa chegada também ali do Emanuel, a dinâmica familiar foi mais uma vez alterada. E a Vitória, a enteada, mora com eles agora, mas ela é uma menina muito quietinha e reservada. Quando o Dudu enfrenta ali um TDAH, uma dislexia, o que torna ainda mais complexa a relação com o Evandro, que acha que apenas uma medicação vai resolver tudo. O Evandro e o Dudu têm sérias dificuldades de convivência, principalmente por causa das comparações, xingamentos e pela falta de acolhimento por parte do Evandro. E hoje o Dudu já não respeita o Evandro, quebrou esse laço que talvez nem ainda tenha sido construído. Então são muitas dificuldades, a mãe sente que esse casamento aí está enfraquecido, sem laço, se sente dividida, porque que vai ser bom para um filho acaba sendo ruim para o outro e no final ela acaba realmente
orando e confiando a Deus para encontrar a melhor solução. Então, primeiro, eu quero dizer que essa situação, ela é super desafiadora e delicada. Então, essa mamãe tá passando aí realmente com muitas variações difíceis, a perda de um pai, a adaptação de um novo parceiro, a chegada de um novo filho e as dificuldades comportamentais do Dudu, que além de ter um TDAH, hiperativo e dislexia, ele tem um grande desejo de ter uma figura paterna presente, acolhedora. Isso, claro, sem contar as diferenças na forma de tratar as crianças dentro de casa, o que cria ainda mais um ambiente ali familiar cheio de tensões. Agora, então, vamos separar por parte. A primeira coisa que me chama a atenção é o comportamento do Evandro, que não consegue acolher o Dudu e não conseguiu no início. Tentou impor regras sem uma adaptação cuidadosa, focando no relacionamento. Isso é muito comum em famílias que se formam a partir de segundos casamentos, onde um dos parceiros entra no papel de pai ou mesmo mamãe sem estar realmente preparado para essa dinâmica que vem com isso, essa responsabilidade. E é importante entender que não existe um modelo de pai ou mãe imediato. Evandro pode até ter boas intenções, mas ele precisa de fato de estabelecer um vínculo, um relacionamento seguro com o Dudu. E isso não vai acontecer da noite pro dia. Requer tempo, requer paciência, requer dedicação. É um processo de construção de confiança e criar um ambiente de apoio onde o Dudu saiba que pode contar com ele. Caso contrário, isso só vai gerar mais rebeldia e ressentimentos. E o que a gente pode fazer então nessa situação? O que eu recomendo é, levando em conta o que foi dito aqui, seria trabalhar o acolhimento emocional do Dudu. Ele já passou por muitas perdas e muitas mudanças na vida e ele precisa sentir que tem um pai agora que acolhe, que entende, que não vai sair da vida dele e as necessidades emocionais estão seguras. O Evandro precisa aprender a ser mais empático, paciente, estar disponível ao invés de exigir um respeito sem uma base de vínculo afetivo. Ele deveria mostrar mais compreensão, dando espaço para o Dudu realmente se adaptar a esse novo contexto familiar. Para isso é muito importante o diálogo. Então o Evandro e o Dudu precisam conversar, mas não com aquele tom de você tem que me ouvir, você tem que me respeitar porque eu sou o pai agora, mas sim com uma conversa onde o Evandro mostre que ele realmente se importa com aquela criança, se importa com aquelas dificuldades, entende o que o Dudu passou e que está disposto a ser o pai dele, que vai passar por isso com ele. A figura de autoridade precisa ser construída com o tempo, com ações e não com imposições. Outro ponto super importante é o papel da mamãe. Então ela deve ser o elo entre os dois, ajudando ali a mediar o relacionamento e também proporcionando espaços para que eles consigam se conhecer. O Dudu vai expressar os seus sentimentos. Se ele tem o desejo de ir para a casa da avó, talvez seja o caso de ouvir o porquê disso e tentar realmente compreender as suas necessidades emocionais. Então lembre-se que o Dudu, ele quer um pai, mas ele também quer ser ouvido e respeitado em suas angústias. E pensando um pouquinho na Vitória, entender a diferença de comportamento, que ela é mais quieta, não expressa nada, a situação também exige uma atenção. Cada criança tem ali uma maneira diferente de lidar com todos esses desafios emocionais internos e as mudanças familiares. A Vitória pode estar internalizando o que está acontecendo e não sabe como expressar as suas emoções. E como ela não demonstra reclamação, pode ser necessário criar espaço para que ela fale sobre o que ela está sentindo, porque muitas vezes as crianças mais reservadas podem ter sentimentos reprimidos e não sabem como verbalizá-los, e isso é perigoso também. Bom, eu sei que a situação é extremamente complicada, delicada e, claro, não existe aqui uma fórmula mágica, mas o importante é que a família continue buscando o diálogo, o respeito, a compreensão, a paciência, a empatia. Crie um ambiente de acolhimento emocional. Isso é o mais importante para uma família feliz. A aceitação é fundamental, especialmente quando a gente lida com crianças com necessidades especiais, como o caso do Dudu. Em relação ao casamento, vale a pena parar para refletir sobre o que é necessário para que o Evandro e a mamãe possam realmente fortalecer a relação entre si e garantir que os filhos não sintam essa divisão. A mãe também precisa de um ponto de equilíbrio, mediando ali com bastante empatia as relações familiares e ajudando a criar essa estrutura mais saudável de convivência entre todos, onde cada um consiga realmente se sentir ouvido, respeitado. Bom, eu espero que essas dicas ajudem vocês a refletirem e encontrarem realmente uma solução. Se você está passando por uma situação parecida,
Compartilhe a sua experiência aqui nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, divulgar para outras mamães para que a gente consiga alcançar mais famílias aí ao redor do mundo. E se você quer me mandar a sua história por e-mail também, pode mandar nesse e-mail que está aparecendo aí na tela e pode ficar tranquila que a sua identidade será totalmente protegida. Até o próximo vídeo.